Primeiro dia que eu fui lá também é outra história muito engraçada, né? Porque fui eu e o Flávio Arones no pelotão, né? Nós fomos, né, meu? Tranquilo, né? Falou, beleza, né? Na volta, eu pedalei acho que uns 15, 20 quilômetros, deu uma sobrada. Eu cheguei, acho que, sei lá, 1 hora depois, eu cheguei em casa, deitei umas 4 horas da tarde, só acordei no dia seguinte. Mas olha, Uau, deu um prego, Michel, mas deu um prego que na época a gente falava assim, ficou na baba, né? A gente falava, mas fiquei mal mesmo, cara. Eu falei, caramba, meu, será que um dia eu vou aguentar pedalar junto com esses caras aí? Porque realmente foi assim uma diferença de nível muito grande pelo que a gente tinha noção de treino aqui a gente, né? Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, feliz 2018 e bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Espero que as festas tenham sido legais aí para todos, seja viajando, ficando nas suas cidades, com a família, treinando. Tenha sido aí um momento aí de muita paz, reflexão e de amor para todos. E o Endorfina segue, continua firme e forte aí no seu propósito de resgatar a história do triatlon brasileiro. Antes de falar do episódio de hoje com o meu grande amigo Paulo Sérgio Fontana, mais conhecido como PS, eu queria lembrar aí a todos, no finalzinho do ano passado a gente conseguiu colocar o Endorfina numa conta no Spotify, então agora fica um pouco mais fácil para todos vocês ouvirem, seja treinando, seja no carro, no trabalho, aonde for, no metrô, no ônibus, na academia. O Endorfina no Spotify é só ir na aba de podcasts e digitar Endorfina, digitar Michel Bogli, que vocês vão ver todos os episódios. Eu agradeço se vocês assinarem e assinando gratuitamente, é claro. Vocês recebem a cada 2 semanas o conteúdo automático para vocês ouvirem quando e como quiserem. Então, mais uma novidade legal do Endorfina. As camisetas do Endorfina, ainda restam algumas, elas estão num outro parceiro nosso, o Trilo, trilo.com.br, um marketplace muito legal. Vocês podem comprar agora as camisetas através desse site, né? Elas estão lá na loja. E vamos lá falar do meu convidado de hoje. Como eu disse, um grande amigo meu, Paulo Fontana, começou no triatlon em 85, ele foi um dos melhores triatletas paulistas no final dos anos 80 e começo dos anos 90, foi meu grande amigo aí no triatlon, companheiro de treinos, né? Nós dois fazíamos aí uma dupla que um puxava o outro e isso fez com que a gente melhorasse muito nossos resultados. O Paulo, além de ter sido um integrante da equipe Sharp, que foi uma equipe aí de bastante sucesso, com nomes importantes do triatlon brasileiro. Ele também fez parte da equipe OP, junto comigo, e em 87, 88, ele passou aí 2 temporadas nos Estados Unidos, como prêmio aí por ter conquistado aí bons resultados pela equipe Sharp, e foi quando ele conseguiu dar um salto na qualidade da sua performance, morando e treinando por alguns meses na Califórnia, mais especificamente em San Diego, em Irvine, junto com o Bill Leach, que também foi um grande triatleta. Então ele conta tudo isso aí pra gente, ele veio do surf também, aí como outros convidados que eu tive aqui, como o Butenas, o próprio Reinaldo Tubarão, e enfim,
umas histórias muito legais, é um cara muito simples, muito humilde, um cara muito determinado, é o cara que eu conheço que mais viveu esse estilo de vida do esporte, do triatlon, da alimentação saudável. Lá atrás, quando eu conheci ele, já tinha uma alimentação super impecável, com tudo integral, bastante fruta e tudo mais. Ele também fala disso, que ele mantém até hoje, né? Talvez por isso que ele também continue aí em plena forma física e praticando ciclismo. Ele diz que nada aí um pouco, e principalmente o surf. Ele mora no litoral do Rio de Janeiro hoje. Então, uma conversa bem legal, principalmente para as pessoas de São Paulo e mesmo do Brasil, que querem conhecer um pouquinho mais a fundo a história do começo do triatlon aqui em São Paulo. Ouçam o episódio de hoje, está muito bacana. Muito obrigado pelo feedback, pelo retorno, né? Os 2 episódios do Alexandre Ribeiro foram sensacionais. Que bom que vocês gostaram. Uma pessoa muito legal, uma pessoa que mereceu esses 2 episódios mais que especiais. E agora, para esse ano, muitos convidados já estão aí confirmando a participação, muitos convidados interessantes, muitos convidados de outras cidades, para a gente também sair um pouco aqui de Rio, sair um pouco de São Paulo, para que outros estados também contem e tenham suas histórias contadas aqui no Endorfina. E é isso, pessoal. Obrigado, bons treinos aí para todos, um bom ano a todos vocês e tamo junto, vamos seguir forte aí com o Endorfina. Um grande abraço. No triatlon desde 1985, Paulo Sérgio Fontana foi um dos melhores triatletas paulistas entre o final dos anos 80 e o começo dos 90. Disciplinado ao extremo, esse paulistano nasceu para o esporte das 3 disciplinas. Integrante das equipes Sharp e posteriormente a equipe OP, foi além de um grande adversário, um amigo e parceiro de treinos. Em 87 e 88, depois de 2 temporadas nos Estados Unidos, voltou ao Brasil com uma bagagem invejável, passando a conquistar excelentes resultados em sua carreira até 1994, quando completou mais de 120 provas disputadas. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado aí por estar participando do Endorfina mais que especial aqui com um grande amigo e parceiro das antigas. Boa noite, Michel. Eu que agradeço aí a grande oportunidade de participar desse trabalho aí maravilhoso que você está fazendo, resgatando aí a memória do triatlo e levando aí aos ouvintes experiências e histórias de grandes atletas que fizeram a história desse esporte maravilhoso aqui no Brasil e em competições no exterior também. Bacana. Vamos começar falando um pouquinho do surf, Paulo. Né, você tem ou tinha a casa em Ubatuba, eu lembro muito bem. Você ia direto para lá, treinava e surfava. Como é que você começou no esporte? Qual a tua relação com a praia? Conta um pouquinho aqui para a gente. Então, eu sempre fui à praia desde muito criança. Minha avó tinha um apartamento lá em São Vicente e a gente passava as férias lá. Esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com o surf. E a gente pegava ainda com umas pranchinhas de madeira, pegava onda de peito e via o pessoal assim pegando onda e lá em São Vicente, e foi um esporte que me despertou muito interesse. E depois, posteriormente, meu pai também construiu a casa lá em Ubatuba e a gente passou a ir muito para lá. E Ubatuba sempre foi uma cidade assim que praticamente respirou surf desde muito tempo atrás, não é só hoje que a gente tem grandes atletas lá da cidade de Ubatuba, mas antigamente sempre se comentava muito sobre a cidade pela questão da qualidade das ondas que tem lá, e como a gente ia muito nas férias lá, a gente acabei me envolvendo demais com surf lá, surfava bastante e a gente gostava muito disso. Aí, conforme foi o passar dos tempos aí, o meu pai começou a competir em triatlo e eu sempre fui um amante do esporte, né? A minha vida toda pratiquei esporte, assim, nunca tinha praticado esporte competitivo. Mas além do surf, você fazia o quê? Isso era época da escola, já era época da faculdade? Não, isso era na época da escola. Eu comecei a pegar onda, eu devia ter uns 12 para 13 anos, assim.
E na época da escola a gente também gostava muito de esporte, participava de tudo que era competição que tinha intercolegial, essas coisas assim, mas tudo assim mais a nível assim de brincadeira, assim, mais por gostar mesmo de esporte. E no surf eu comecei a participar de algumas competições, participei de algumas competições universitárias que teve lá em Ubatuba, alguma coisa assim. E nessa época eu já estava aí com 18 para 19 anos, e aí eu comecei a me interessar pelo triatlo. Meu pai começou a competir e eu fazia faculdade de educação física. E aí uma coisa meio que puxou a outra, né? Eu, pô, fazendo faculdade, vendo os treinos e me interessando um pouco mais por essa atividade competitiva. Aí eu acabei, por curiosidade, fazendo uma prova, né? Foi a primeira prova que eu fiz. E aí foi um negócio assim que me chamou muito a atenção pela questão do desafio, né? Que por ser uma modalidade assim bem desafiadora, eu até acabei assim, vamos dizer, deixando um pouco o surf do lado e me transferindo mais para o triatlo. Você lembra qual foi a primeira prova que você competiu? Acho que a primeira prova, cara, eu não tenho bem certeza, mas acho que foi um triatlon que teve lá em Caiobá. Que deve ter sido o primeiro de Caiobá? Eu acho que foi o segundo triatlon de Caiobá. Que na época eu lembro que a gente atravessou de balsa lá para Guaratuba, que é o outro lado, aí a gente atravessou a nado, pegou as bicicletas, elas estavam todas assim, não tinha nem rec nem nada, elas estavam tudo meio deitadas assim na beira da estrada, aí você pedalava sentido Paranaguá e depois corria, mas ali foi que essa prova assim, foi um negócio que me chamou muita atenção pelo desafio, entendeu? De você ser largado de um outro município, vir nadando para Caiobá, atravessar ali a saída da Barra, que é um lugar assim que era meio desafiador. Quando na primeira hora eu olhei, falei, caramba, tem que nadar até o outro lado ali, ficou meio esquisito, porque eu nadava assim, estava acostumado com o mar, mas não treinava assim natação, não era um bom nadador, né? Foi mais pela aventura, né? Isso, exato, foi mais pela aventura, mas aí eu acabei me empolgando bastante com essa primeira prova aí. E foi teu pai quem te levou? Isso, meu pai que me levou. Ele já tinha feito aquele triatlon que teve na USP, né? Aquele Golden Cup, acho que foi em 84 essa prova, e depois ele tinha feito também um triatlon lá no Rio. E aí eu estava acompanhando lá ele com as bicicletas e tudo. E ciclismo é um esporte que eu sempre gostei muito, né? Adoro ciclismo, sou apaixonado por bicicleta. E aí comecei a me interessar muito aí por essa questão do ciclismo, da corrida, da natação. A natação foi o que eu tive mais dificuldade, né? Porque eu sabia nadar, mas a minha natação era muito ruim, né? Entendi, você sabia nadar para se virar no mar para não morrer afogado, né? Isso aí, é aquela natação assim de surfista das antigas, né, meu? Se perdesse a prancha, ia passar perrengue. Ô, Paulo, que legal. Eu fiz essa pergunta aqui também pro Butenas, né, que esteve aqui com a gente um pouquinho atrás. E conversando com Dolabella, enfim, lembrando também dessa época. Eu acho que aqui no Brasil, ou talvez também nos Estados Unidos, eu não sei, mas eu quero ouvir tua opinião, existia ou existe ainda, isso eu não posso dizer, mas uma ligação, alguma coisa entre o surf e o triatlon, que são duas modalidades completamente distintas, inclusive em relação ao tipo de pessoas que praticam tanto o surf quanto o triatlon. Mas o Dolabella surfa, o Alexandre Ribeiro, o Tubarão, que esteve aqui com a gente também, foi ainda um surfista, o próprio Butenas. E você, o que você acha que tem entre o surf e o triatlon? Né, tinha a equipe OP, a Lightning Bolt, que era uma marca, é ainda hoje, mas era uma marca muito forte no Brasil, e patrocinou atletas, inclusive o próprio Butenas, como ele lembrou no episódio com ele. O que você acha que tem entre essas duas modalidades que parece que elas são meio, sei lá, caminham aí paralelamente ou se cruzam de vez em quando? Olha, Michel, eu acredito que essa ligação assim realmente existe. Eu lembro até que quando a gente estava lá nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, tinha um cara que andava bem, chamava Mark Montgomery, que era lá de San Diego. Ele também era um ex-surfista
E eu acho que a grande ligação que tem é que é o desafio, né? O surf, nos tempos atrás aí, ele sempre foi um esporte de muito desafio, né? Que exigia muito da pessoa, exigia muita garra, porque pô, não é qualquer um que tem disposição para surfar no inverno, com muito frio, e às vezes até quando o mar tá grande, você precisa assim se superar. E o triatlo, quando surgiu, ele foi um esporte de superação, né? Ele sempre começou com o Ironman, sempre foram provas muito difíceis e que envolvia a superação, né? Então eu acho que é por isso que tem essa ligação, e o surfista ele gosta de aventura, de superação. Então eu acredito que seja esse o motivo que tem essa ligação. E hoje, para mim, você vê, hoje meu esporte principal é surf, mas eu não paro de treinar triatlon, porque inclusive ele me auxilia e muito no surf, entendeu? Na preparação física. Além de eu gostar, ele me auxilia. Claro, faz sentido, né? Aliás, o triatlon deveria ser obrigatório nas escolas como esporte de base para que você tenha condicionamento físico e habilidade motora e psicológica para qualquer outro esporte, né? Agora me diz, você participou desse primeiro triatlon e qual foi a sensação? Você achou um desafio? Você conseguiu, claro, terminar? Conta aqui um pouco pra gente como é que foi essa sensação logo que você cruzou a linha de chegada desse primeiro triatlon. Então, Michel, na natação eu me saí bem, assim, eu fiquei até empolgado, falei, pô, legal e tal, mas depois da metade do ciclismo para frente, com certeza por falta de volume de treino, um treinamento mais adequado, assim, foi bem sofrido, deu para terminar o ciclismo legal, naquela época foram 10 quilômetros de corrida. Esses 10 quilômetros foram muito sofridos. Eu lembro até hoje, cara, eu corri esses 10 quilômetros para 45 minutos e foi assim, foi bem difícil e para mim foi uma grande vitória. Assim, quando eu terminei, eu fiquei bem empolgado, mas eu falei assim, gente, eu preciso treinar e muito, viu? Porque eu terminei assim, bem precário mesmo, condições bem cansadas. E, mas assim, eu achei com legal. vontade de experimentar uma outra prova, né? Um outro triatlo. Não, com certeza, entendeu? E não só de experimentar outra prova, mas assim, ir para uma prova assim, mais bem treinado, entendeu? Em condições melhores. Entendi. Legal. Eu acho que, enfim, para mim foi essa a sensação também. Eu acho que para muita gente, né? O triatlon, pelo menos naquela época que a gente não tinha tanto conhecimento e tantas ferramentas de treino e internet e tal, a gente participava do triatlon como se fosse uma aventura. E quando a gente concluía, principalmente as primeiras provas, era meio que um misto de susto, com surpresa, com apreensão e com vontade de estar repetindo aquilo para ver de novo se aquilo era verdade ou não, né? Exatamente. Eu lembro que um triatlon que eu fiz no Rio, aqueles que o Werneck organizava, que nós saímos lá de Barra de Guaratiba e pegamos um vento contra, mas ali naquela Sernambetiba, ali Avenida da Barra, inteirinho, vento contra, praticamente ali uns 25, 30 quilômetros de vento contra, que foi um verdadeiro castigo até chegar lá. E isso daí foi cada vez me motivando mais, essas provas, entendeu? Assim, as provas difíceis, com subida, percurso difícil, sempre foram as provas que mais me motivaram. E eu sempre gostei, foi assim, me cativando cada vez mais esse desafio de tentar uma colocação melhor e fazer as provas cada vez mais difíceis ou assim, vamos dizer, com distâncias maiores, né? Bom, aí você foi evoluindo, você foi treinando cada vez mais e melhor, seus resultados foram melhorando. Como é que foi esse começo? Onde é que você buscou orientação ou informação para estar justamente treinando melhor para enfrentar com mais facilidade as próximas provas? Então, Michel, lá no Pinheiros tinha um técnico de natação, o Danilo, que foi uma pessoa assim que foi a primeira pessoa que começou a me orientar com relação a treino. Apesar dele não ter grande experiência no triatlo, que na época quase ninguém tinha, né? A gente ficava meio de olho no que o pessoal lá fora fazia, entendeu? Dava uma copiada.
E na questão do ciclismo, o Danilo não pôde me ajudar muito, mas na natação e na corrida, ele, principalmente na natação, ele me auxiliou bastante, entendeu? E aí eu comecei a ter uma evolução nos tempos de natação e de corrida, e aí a gente vai se animando, entendeu? Aí comecei cada vez mais me animar, consegui fazer algumas provas assim, já obtendo alguns resultados um pouquinho melhores, entendeu? Conseguindo pegar alguma colocação nas categorias amador, e fui me animando, né? E quando é que veio o convite para integrar a equipe Sharp, que foi uma equipe, sei lá, talvez será a primeira equipe de triatlon que houve no Brasil? Não, eu acho que já teve outras equipes aí, do Rio tinha a Company, né, que era a equipe que o Dolabella corria, claro. o Gaglianone, essa turma já tinha algumas equipes de triatlon lá no Rio de Janeiro, mas eu acho que em São Paulo, eu acho que foi a primeira equipe, assim, porque ela foi uma equipe basicamente fundada em São Paulo, né, porque o chefe dessa equipe era o Flávio Arones, né, foi ele que foi o mentor dessa equipe, que convidou o Djalma Madruga, o Dolabella, eu, Paulo Coronato e o Alexandre Fonseca, e mais a Rita Neves lá do Rio. Ah, claro, a Rita, é verdade. Entendeu? Então, ali que começou essa equipe aí, eu não lembro direito, assim, exatamente quando foi que eu recebi esse convite, em qual prova que foi. Mas depois que eu comecei a competir, eles lançaram um prêmio lá para quem fosse o melhor colocado num triatlon lá do Rio, ganharia uma passagem para San Diego. E foi uma prova grande que tinha no Rio, sempre no final do ano, foi uma prova que nadava em Guaratiba, acho que era 1.800 ou 2.000, depois era 65 quilômetros de ciclismo, saía de Guaratiba, ia lá para o Grumari, voltava, passava pela Macumba, a Barra todinha, entregava a bicicleta no quebra-mar e depois ia correndo até Copacabana. Essa prova foi assim, pô, cara, acho que foi uma das provas mais legais que eu fiz em todo o tempo que eu competi, cara. Não só pelo desafio, um percurso muito difícil, e depois você subia o Joá todinho correndo e ia lá para Copacabana, e na chegada em Copacabana, assim, foi um negócio assim que me deixou muito encantado, porque estava lotado de gente, assim, parecia uma chegada de uma maratona grande, cara. E ali foi que para mim, que acho que eu realmente, minha carreira deu uma deslanchada, foi a partir dessa prova aí, que aí eu fui para os Estados Unidos e comecei a treinar lá, treinava na Universidade de San Diego. E você foi sozinho? Como é que foi? Você ganhou o prêmio, carimbou o passaporte e foi? Isso, então, eles deram a passagem, aí falou assim, ó, você vê quando que você quer ir, você marca a passagem. O Flávio falou assim, ó, os primeiros 2 meses você fica na casa do Bill Lynch, que morava lá em Irvine, e a esposa, e ele já tinha vindo competir aqui no Brasil também, a esposa dele também, o Flávio tinha o contato dele, ele falou assim, ó, ele vai te dar um auxílio lá para você ficar no começo, aí depois você tenta se virar por lá. E ele também me ajudou muito, principalmente na questão de treino, que ele me levou lá na Universidade de Irvine, e lá eu comecei a treinar natação, e treinei ciclismo com ele, porque ele era um ciclista assim, ele tinha um ciclismo muito forte. A essa altura, em 87, o Bill Lynch já não era tão novo, né? Porque, enfim, ele sempre foi eu já até imagino que ele já faleceu, não sei, nunca mais ouvi falar, mas eu vou procurar aqui a respeito dele. Mas ele já tinha bastante experiência no triatlon. E a história dele com a equipe Sharp é porque o Flávio conheceu ele nas provas aqui, foi isso? Isso, correto, Michel. O Flávio conheceu ele numa competição que ele veio fazer aqui no Guarujá, fizeram amizade aí, e na época quando eu fui para lá, ele tinha 41 anos. Ele já tinha, assim, ele já era bem mais velho, né, que eu. Ele tinha uma grande experiência, parece que ele tinha sido atleta de polo aquático e também participava de competição daquelas canoa havaiana. Era uma pessoa com um histórico bem grande, assim, esportivo, e lá na cidade lá que ele morava, ele era muito conhecido, assim, era bem influente. Então, para mim foi bem importante, porque também me levou em várias provas e me deu várias dicas de treino, de ciclismo. No domingo a gente ia
num pelotão que tinha ali na região, e foi um dos primeiros treinos assim muito fortes de ciclismo que eu comecei a fazer, e ali realmente me ajudou bastante a dar uma boa melhorada no nível. E você ficou depois, além dos 2 meses, você conseguiu se virar e ficar lá nos Estados Unidos? Não, fiquei lá mais 6 meses depois. Aí eu me mudei para San Diego. Na época eu fiquei morando com o Gaioto e com o Dirceu Lopes. Não sei se você lembra dele. Não, o Dirceu Lopes, não me lembro não. Não era o Dirceu Brandolise. Não, né? é esse mesmo. Esse é o Didi Lemon. O Didi Lemon. Sim, claro. É ele já estava lá com o Gaioto. Ele já estava lá. E aí a gente acabou dividindo uma casa lá, a gente morava junto, também com um outro pessoal que era americano mesmo, dividiu uma casa grande lá, acho que de 3 dormitórios, e a gente dividia lá o aluguel da casa, e passou a treinar lá na Universidade de San Diego. Treinava lá com o pessoal, quarta-feira tinha aquele pelote famoso lá que o pessoal ia. É o Wednesday Ride, né? Isso, tinha também o Tuesday Run, que era uma corrida lá que o pessoal fazia num campo de golfe, e era muito interessante. Agora, só voltando aí na época que eu morava em Irvine, quem também apareceu por lá naquela época foi o Dolabella. Legal, conta aí pra gente. Aí teve um episódio muito engraçado com o Dolabella, porque o Dolabella você conhece, né? Ele é uma figura folclórica, né? Ele é muito engraçado, cara. Em breve vai estar aqui conosco no Endorfina também, aguardem. E ouça você aí também as histórias dele, Paulo. Então, aí a gente estava lá, fazia uns treinos de ciclismo e natação lá na piscina do coisa, e na época, logo depois que eu morei com o Bill Lynch, eu fui morar na casa do Dan Enfield, que foi o fundador da Quintana Roo. Isso, o cara que criou a primeira roupa de borracha para natação, né? Exatamente, ele mesmo. Aí eu fiquei lá na casa dele 1 mês, mais ou menos, também me ajudou muito, um cara muito legal, Dan Enfield. E um dia a gente estava lá na piscina nadando, e aí o Dolabella falou, onde vocês estão nadando e tal? A gente falou assim, não, vamos lá que a gente vai nadar e tal. Aí chegamos lá, tava dando treino, aí eu falei pro Dolabella, Dolabella, esse Dan Enfield aqui, ele tá com uma roupa de borracha aí para natação, melhora pra caramba os tempos, é muito interessante, cara. Minha natação melhorou muito com essa roupa de borracha. Aí ele olhou para mim e falou assim, me chamava de Fontana, ele falou assim, Fontana, esse gringo tá querendo tirar dinheiro seu, rapaz. Eu falei, não, isso é bom, cara, vamos fazer um teste. Ele falou, quanto custa essa roupa? Eu falei, ele tá vendendo aí por $180. Ele falou, você tá maluco, Paulo, você tá maluco, Fontana, isso aí é conversa desse cara, meu. Não, Dolabella, vamos fazer um teste. O Dolabella, para a época, ele era um excelente nadador, né? Claro. E ele sempre saía na água bem na minha frente, né? Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, Dolabella, vamos fazer um tiro de 200 aqui, e você sabe que você nada mais do que eu, né? Eu não consigo te acompanhar. Aí peguei, botei a roupa de borracha e fomos lá pro tiro de 200, né, meu? No primeiro 50 eu já tava mais de um corpo na frente dele. Uau! Aí quando chegou na borda, ele olhou pra mim e falou assim, será que tem outra pra vender aí pra mim? Que legal, que história, cara. Cara, foi muito engraçado, isso daí é uma coisa assim que eu nunca consigo esquecer. E aí ele ficou lá um tempo também treinando com a gente, na ciclismo e natação, acho que ele ficou 1 mês mais ou menos, a gente fez uns treinos legais de ciclismo e, foi uma época assim... excelente, cara. Para mim foi uma evolução assim na minha carreira de triatlo e também como pessoa, porque eu aprendi muito, porque eu fiquei lá sozinho, né? Claro. Tive que mudar bastante. Em todos os sentidos, né? Agora, Paulo, o que mais, você se lembra assim, o que mais te chocou ou que te espantou ou que te chamou a atenção quando você começou a nadar, correr e pedalar com os gringos lá na meca do triatlon? Olha, Michel, primeiro foi assim o nível de natação e ciclismo. Corrida nem tanto, porque corrida eu conseguia me defender bem, cara. Agora ciclismo e natação eu fiquei bem impressionado com o nível deles, entendeu? Principalmente aquele pelotão do Wilderness Ride.
Primeiro dia que eu fui lá também é outra história muito engraçada, né? Porque fui eu e o Flávio Arones no pelotão, né? Nós fomos, né, meu? Tranquilo, né? Falou, beleza, né? Na volta, ó, eu pedalei acho que uns 15, 20 quilômetros, deu uma sobrada. Eu cheguei, acho que, sei lá, 1 hora depois, eu cheguei em casa, deitei umas 4 horas da tarde, só acordei no dia seguinte. Mas olha, Uau, deu um prego, Michel, mas deu um prego que na época a gente falava assim, ficou na baba, né? A gente falava, mas ó, fiquei mal mesmo, cara. Eu falei, caramba, meu, será que um dia eu vou aguentar pedalar junto com esses caras aí? Porque realmente foi assim uma diferença de nível muito grande pelo que a gente tinha noção de treino aqui a gente, né? entendi. Era não só mais rápido, mas provavelmente muito mais longo, né? Muito mais intenso do que vocês estavam treinando aqui na época. Então, porque esse pelotão aí, eles pedalavam aí na faixa de 140 a 160 quilômetros, né? E numa intensidade bem grande, né? Isso em plena quarta-feira. Em plena quarta-feira. E o pelote saía assim, tipo, imenso, parecia um pelotão do Tour de France, devia ter uns 80 a 100 pessoas, entendeu? E voltava assim, o pelotão voltava com 30, 40, né? Era corrida, né? Não, No era começo corrida, era Michel, né? tranquilo. No começo era meio tranquilo, assim, os primeiros 40 quilômetros ia de boa, aí depois já começava a ter umas quebradas, e tinha um trecho que era o trecho mais difícil para a gente, porque o que acontece? Eles entravam num trecho ali que é uma área militar, e na estrada tem vários, assim, vamos dizer, várias estacas, e passa poucas pessoas por vez, e quando passavam os primeiros, eles já davam um sprint, assim, mas fazia tipo uma meta volante, e quem tava Isso. atrás, meu, pô, sofria demais, cara. Era impressionante, cara. Era Eu não impressionante. lembro agora qual foi um dos meus convidados que comentou exatamente sobre isso. Eu não sei se foi o Armando, agora eu estou confuso, mas exatamente era difícil passar nessas estacas, porque você vinha rápido, né? Você tinha que mirar direitinho. E isso acabava sendo um divisor de águas, né? Porque quem passava acelerava. Exatamente, entendeu? Então, os primeiros que passavam, além de tudo, no pelotão, você tinha que se posicionar muito bem. Porque quando chegava nesse trecho, você tinha que não podia estar muito para trás, porque os primeiros a passar, eles já davam aquela estilingada para fazer o pessoal sobrar mesmo, entendeu? Então, se você estava muito para trás, além de você ter que esperar o pessoal se definir em que espaço que eles iam passar, porque tinha alguns espaços que você não conseguia passar, e aí o pessoal já arrancava, e se você desse uma sobradinha ali, já era, né? Que legal, meu. Bons tempos, né? Ah, E já nessa época, San Diego, enfim, aquelas praias, aquela região lá de Encinitas e lá Del Mar, La Jolla e tal, já atraíam também a nata do triatlon mundial, né? sim, ali treinar, você podia sair para treinar, tava ali Scott Tinley, Mark Allen, entendeu? Tinha muita gente boa treinando ali, né? Isso aqui também atraiu muita gente. Inclusive, até na época, a Fernanda Keller também estava por lá treinando. Ela morava junto com uma outra menina que nadava muito bem. Ela nadava lá também na Universidade de San Diego. E o pessoal ia muito para lá para tentar assimilar alguma coisa de treino, né? Porque naquela época você não tinha assim treinadores especializados e você ia mais pelo que se estava fazendo na época, né? Então, aliás, isso já segue aqui para outra coisa que eu gostaria de te perguntar. A gente, né, eu acho que é disso que você está falando, mas a gente é de uma escola que quanto mais a gente treina, a gente achava que ia ficar melhor, né? Então acho que o começo do triatlon foi muito pautado por isso, né? E eu já disse isso outras vezes aqui no Endorfina. A gente queria treinar como um nadador, treinar como um corredor e treinar como um ciclista, só que tudo no mesmo dia, várias vezes por semana. E isso era puxado demais, né? E quando vocês aí que saíram do Brasil e foram, enfim, procurar novidades e se especializar e melhorar lá fora, vocês sentiam que lá também era dessa mesma maneira? Então, o pessoal também treinava bastante lá, né, nesse mesmo
Esse mesmo esquema que a gente treinava aqui, praticamente todo dia os 3 esportes, exceto na quarta-feira, que era quando eles faziam esse treino longo de ciclismo, aí não se corria, né? E na terça-feira, quando se fazia o treino longo de corrida, também não se pedalava. Os outros dias, normalmente, se treinava os 3. E outra questão, assim, que hoje, analisando, e na época eu acho que pesou muito, é que naquela época o pessoal competia muito, né? A gente chegou a competir sábado e domingo lá, né? Uau! Entendeu? Então isso foi, acho que, uma outra coisa que hoje a gente vê que não se deve fazer em hipótese alguma. Eu cheguei a correr lá, acho que 12 ou 13 triatlons seguidos, assim, de fim de semana. Todos os domingos, 12 fins de semana seguidos de prova. Uau, caramba, meu. Você pode até ver aí pelo meu Pelo teu currículo. currículo. Você pode olhar Legal. que tem datas muito próximas, assim, praticamente seguidos aí, 10, 12 provas, e chegou a correr prova, tipo, uma vez a gente correu um biatlon, corrida e ciclismo no sábado e fez um 1.540-10 no domingo. Legal. Eu tive uma história dessa aí também aqui no Brasil. Hoje em dia enfim, com informação e com a própria evolução do esporte, né, depois de tantos anos já, né, já são quase 40 anos, ou mais de 40 anos, eu acho que, né, acho que pouca gente comete esse tipo de erro ou de engano, enfim, a não ser que queira, né, que busque isso, ou através, sei lá, para bater algum recorde, sei lá. Mas era alguma coisa meio kamikaze, né, porque isso para o corpo é um castigo muito grande, né, Paulo? Não, sem dúvida. Isso daí, inclusive, depois de um tempo, assim, de triatlon aí, quando eu já estava já nos finalmente aí, para mim em especial, pesou bastante. Por quê? Porque eu também, assim, apesar de eu sempre praticar esporte, mas você não tem aquela bagagem de esporte competitivo, né? E eu acho que no final, para mim, isso daí pesou, porque você treinou comigo várias vezes, a gente cansou de treinar junto aí, a gente realmente exagerava bastante, né? Eu lembro de alguns treinos que a gente fazia, pedalava 140 quilômetros, ia para a piscina, nadava 4.000, 5.000, e à tarde ia lá para o Bosque do Morumbi, dar 10 tiros de 1.000 na subida, entendeu? Então, Bons tempos, né, cara? A gente tinha saúde, paciência e energia, né, Paulo? não, sem dúvida. Energia acho que nunca faltou, porque pô, tem uns treinos que eu nunca. Pô, eu lembro até hoje, cara. Eu lembro que um dia a gente pedalou de manhã ali, pedalou uns 140 quilômetros e falou: ó, meio-dia na piscina, hein? Aí chegou lá o Danilo que tinha passado o treino, ó, aquece 500 e dá 40 tiros de 100. Pô, Eu lembro. é, Meu Deus do céu. então, eu acho que, infelizmente, naquela época você não tinha o conhecimento que se tem hoje, você não tinha assim um estudo fisiológico tão grande que nem você tem hoje, e acho que muitos atletas aí, até a gente está incluído nesse meio aí, acabou se queimando por excesso de treino, né? Poderia até às vezes ter uma carreira um pouquinho mais longa e até obter resultados melhores, né? Selecionar algumas competições específicas durante o ano e focar naquelas e não que nem a gente fazia, o que tinha de competição, competia e acabava a competição, já descansava 2, 3 dias e já era treino em cima. Isso pro organismo realmente foi bem sacrificante. Às vezes, enfim, quando a gente é mais jovem e tal, a gente não tem essa noção, até porque você está com essa energia, como a gente falou, e você está vivendo aquele momento, enfim, parece tudo muito fácil e tal. Mas com o passar dos anos, o preço uma hora chega, né? Não, sem dúvida, viu? Graças a Deus, eu tive muito pouca contusão aí durante muito tempo, mas já no final aí, quando eu estava competindo algumas provas já um pouco mais já no amador e tal, aí eu já comecei a aparecer algumas contusões, tive uma contusão muito chata na panturrilha, levei muito tempo para curar e isso daí é igual você falou, né? O preço a gente vem a pagar depois sobre essa situação aí de excesso de treino, né? Me diz uma coisa, você também acha que você sofre da síndrome do corpo cansado? Tá sempre meio cansado? Michel, eu tenho assim, eu não
como que eu poderia te explicar isso? Eu levanto muito cedo para trabalhar, entendeu? E a minha atividade de trabalho hoje, ela é uma atividade assim que não é todo dia, mas tem certos dias que é uma atividade assim bem pesada, porque hoje eu sou técnico, formado em técnico de mecânica industrial, trabalho lá na Petrobras e dou manutenção em alguns equipamentos ali que são, às vezes o serviço é bem pesado, entendeu? Então, eu não estou conseguindo distinguir se eu estou cansado do trabalho ou se é o corpo Entendi. que já tá meio cansado, entendeu? Tá certo. Pode falar. Mas eu ainda treino, por exemplo, eu reduzi bastante minha carga de treino, né? Eu treino hoje, nado 2 vezes por semana aí entre 2 a 3 mil, corro de 3 a 4 vezes por semana e pedalo 3 vezes por semana, mas um volume pequeno, assim, não é grande coisa, né? E o fim de semana eu deixo para surfar, ou às vezes algum dia de semana que tá muito bom também, eu dou um miguezinho lá no trabalho, chego um pouquinho mais tarde e dou uma caída no mar de manhã. Legal. É uma rotina mais saudável, né, Paulo? Aqui em casa a gente é bem tranquilo, cara, porque a Marise, minha esposa, também, ela é assim, mais tranquila, não é muito de sair, gosta de ir no cineminha, sair para jantar, entendeu? Não, a gente não bebe, não tem hábito de beber, come uma comida bem saudável. Então, isso daí ajuda bastante a gente, né? Com o passar do tempo, isso daí é um grande diferencial. Faz uma atividade física por muito tempo e se alimenta muito bem. Então, dá um plus aí na disposição, né? Legal. Por falar em nutrição, eu lembro que você já naquela época dava bastante atenção para o que você comia, inclusive a quantidade, né, Paulo? Mas conta aqui, enfim, como é que era a tua nutrição e como é que ela está hoje, né? Você acabou de falar que você com a Marise aí mantém uma vida aí mais regrada e tal, que eu acho que é o segredo para se viver bem e para entrar aí na segunda metade da vida com mais saúde, né? Mais preparado aí para a terceira idade. Conta um pouco aqui como é que era a tua alimentação e como é que ela está hoje. No tempo que eu treinava, eu procurava se alimentar mais assim com arroz integral, evitar fritura, muita gordura, bastante fruta, né? Principalmente de manhã para sair para treinar, consumia bastante fruta, principalmente banana. E sempre muita atenção de você estar sempre repondo, né? Você chegou de um treino, você já faz uma alimentação para repor. E também naquela época, né, eu morava com a minha mãe também já ajudava bastante nessa parte de alimentação aí, era uma comida assim, vamos dizer, bem saudável, evitava assim muita gordura, bastante salada, arroz integral, carne sempre grelhada, se preocupar bastante com a questão do que se alimentava, né, o mais nutritivo possível, evitava de tomar refrigerante, essas coisas aí. O único ponto fraco da minha dieta sempre foi o doce, né? Que eu sempre comi muito doce, né? Hoje, graças a Deus, consegui reduzir bastante. Legal. E você mantém essa rotina aí na sua casa, aí com a sua família? Aqui em casa, agora, a gente mudou um pouco, né? Eu reduzi bastante a ingestão de carboidratos, né? Porque até pela questão de eu não estar fazendo, assim, um volume muito grande de treinamento, eu dei uma reduzida, assim, na quantidade de carboidrato. Então, a gente come um pouquinho de carboidrato e mais, assim, salada e uma proteína. E o mais legal de tudo isso, assim, foi que por muito tempo, quer dizer, praticamente a minha vida toda eu me alimentei dessa maneira, e o que eu achei mais legal foi que a minha filha, a Andréia, ela também acabou adotando esse tipo de alimentação. Ela se alimenta super bem, tem preocupação com isso, de não comer muito açúcar, não tomar refrigerante, de fazer um pouco de atividade esportiva. Lógico que ela não faz esporte competitivo, mas dá uma corrida, faz uma academia. Então, eu acho que essa questão, principalmente para quem tem filhos, é importante até pela questão da força do exemplo, né? De você passar uma mensagem legal para o seu filho, uma consciência da importância da alimentação, e até porque ela vê você sempre fazendo exercício, vê que você é uma pessoa que não está com sobrepeso, com nada, que é importante se cuidar. Então, isso daí para a gente aqui foi muito legal. Tem a contribuição muito grande da minha esposa, a Marise, que faz umas comidas aqui maravilhosas, né? Apesar de ser uma comida assim
mais simplesinha, mais com bom tempero. Isso ajuda bastante, né? Porque esse negócio de alimentação é complicado, né? Você variar ainda mais esse tipo de alimentação regrada, né? Claro, fica mais fácil se você tem na tua casa uma alimentação de qualidade, né? Bom que a Andrea seguiu esse exemplo, porque é um legado bacana que a gente deixa para os nossos filhos, né? Voltando a falar um pouco dos treinos, você lembra aí, você falou alguns treinos difíceis, eu lembro também de alguns deles aí que a gente fez aí naquela época lá no clube e por aí e tal. Tinha algum treino que você ficava apreensivo, assim, quando você sabia que, sei lá, na quarta-feira ia fazer pista ou no domingo ia fazer um longo de corrida ou um longo de bike? Tinha algum treino específico que você se recorda que te dava, assim, aquela apreensão, aquele medinho? Eu acho que os treinos assim que mais preocupava era os treinos longos de ciclismo, né? Porque o treino longo de ciclismo eu tinha um pouco de dificuldade, até pela questão de alimentação, né? Eu não consigo me alimentar assim muito bem pedalando durante muito tempo, eu não conseguia me alimentar legal, entendeu? Então, sempre no final dos treinos, quando estava faltando assim uns 30, 40 quilômetros para chegar, eu realmente ficava muito cansado, entendeu? Pela questão de não conseguir se alimentar bem em cima da bicicleta, entendeu? De não conseguir se comer. A hidratação até que ia, mas a parte de alimentação, realmente eu tinha um pouco de dificuldade disso daí. Inclusive, assim, os treinos que eu me lembro de mais dificuldade sempre foram os treinos longos de ciclismo. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu lembro que às vezes a gente saía para fazer longo de bicicleta, no final eu chegava assim bem, bem cansado. E você levava o que para comer? Ou você não comia? Não, eu comia, às vezes levava banana, entendeu? Mas não conseguia comer muito, entendeu? Não conseguia me alimentar legal. E às vezes se comia, dava aquela sensação de barriga cheia, entendeu? Dava um pouco de mal-estar, entendeu? Não conseguia me adaptar bem a essa questão de se alimentar treinando, entendeu? Por isso também que eu acho que prova assim muito longa, eu nunca gostei muito de competir. Prova para mim era no máximo até um meio Ironman. O triatlon deveria ser considerado o triatlon longo, né? O 70.3 ou o meio Ironman e o Ironman para cima devia ser considerado uma modalidade de 4 esportes ou um esporte de 4 modalidades. A quarta sendo a alimentação, né? Porque sem uma boa alimentação, hoje em dia a gente já sabe que é praticamente impossível de você conseguir resultados expressivos em provas aí de longa duração, né? Mais do que 2 horas. E hoje em dia a gente percebe aí no esporte de alto desempenho, na competição, nos campeonatos mundiais e tal, tem algumas pessoas que acabam sendo derrubadas não pela natação, não pelo ciclismo e não pela corrida, mas pela nutrição, né? Sem dúvida. Muito bem colocado aí essa questão que você está falando, Michel. Eu cheguei a fazer algumas provas de meio Ironman e esses que nos Estados Unidos na época também tinha bastante, que era 1800, 65-15, que também era uma prova que eu gostava muito. E essa era uma prova, assim, até essa distância eu conseguia ter um desempenho legal, assim, com bem pouca alimentação. Mas no meio Ironman, eu corri alguns meio Ironmans e até o quilômetro 10, 12 da corrida, eu sempre estava, assim, dentro do que é, vamos dizer, do prognóstico, dentro do esperado, mas dali para frente o desempenho começava a dar uma boa capengada. Eu fiz um Ironman uma vez lá em Monte Rei, lá próximo a São Francisco, que, pô, eu passei a meia maratona ali, eu tava correndo, deu 10,5, deu para 40, 41 e voltei para 45. E é que nem você falou, essas provas aí com mais de 2 horas de duração, 3 horas, se você não tiver uma alimentação adequada, é que nem você citou aí, o seu desempenho ele fica prejudicado não por falta de treino, mas sim por falta de uma alimentação adequada. Claro. E por falar também nessa prova aí que você acabou de citar, você participou de muitas provas, né? Você viveu, acho que a época, o auge das provas lá em Mar del Plata, tinha aquela prova em San Andrés. Qual foi a prova que mais te marcou? Ou, se não houve uma, quais foram as provas que você tem uma lembrança melhor e por quê? Bom,
uma prova assim que eu tenho uma excelente recordação foi o triatlon de Mar del Plata, que eu competi lá na Argentina, que foi uma prova assim que eu tive um desempenho legal. Infelizmente, eu tive um problema com a minha bicicleta. O guidão soltou, ele não ficou bem apertado. Acho que na montagem do guidão eu dei uma bobeira e ele ficou meio solto, ele virou um pouco, assim, ele ficou desalinhado com relação ao garfo, e eu tive que parar umas 2, 3 vezes para realinhar ele. Mas foi uma prova que eu obtive um desempenho assim que me deixou bem contente, porque apesar desse problema ainda acabei chegando em sexto no geral, bem próximo do pessoal. Que ano foi isso, você lembra? Essa prova foi 89, triatlon de Mar del Plata. Mas você foi em mais de um, não? Não, fui em Mar del Plata, eu fui só um. Ah, eu achei que você tivesse ido em outros, entendi. Não, Mar del Plata eu fui só um. E teve algum outro aí que te marcou aí bastante? Teve uma prova que foi aquela Copa BMF São Paulo de triatlon, que foi lá na USP, na Dona Raia Olímpica, e foi uma prova que participou aí praticamente todo mundo da época, era os grandes atletas aí do triatlon nacional participou Leandro, participou Armando, Alexandre Sim, eu lembro. Gustavo Garzon, participou todo mundo. E foi, acho que, uma das provas assim que eu tive o melhor desempenho. Eu lembro que eu nadei bem, Edmundo estava na prova, Edmundo Caetano, e eu saí muito bem da natação, fiz um pedal excelente, entregamos a bicicleta ali praticamente todo mundo junto, eu, Leandro, Armando, e na corrida praticamente assim, correu todo mundo assim bem próximo, só o Leandro que se destacou um pouquinho, mas o ciclismo naquele dia foi na Marginal, eu lembro, e o nível do pedal foi tão forte. Eu lembro que na época deu 37,5 km, eu lembro que a maioria do pessoal fez 51 minutos. Ah, você lembra do tempo? Não, eu lembro, porque o pedal foi um ritmo impressionante, cara. Eu lembro que tinha dado 37,5 km ou 38 de ciclismo, não deu os 40, mas deu 51, a maioria teve gente que fez 50, a Armando acho que fez 50, a Alto eu fiz 51 e 20, alguma coisa assim, e foi um ciclismo muito forte, tanto que na corrida foi engraçado que ninguém conseguiu correr, né, o próprio Leandro correu acho que para 35 ou 36, foi até engraçado, que tava todo mundo perto, assim, o pessoal correndo, mas ninguém chegava em ninguém, porque tava todo mundo bem cansado. Essa foi uma das provas, assim, que me recordo assim de triatlon, que me deixou muito contente pelo meu desempenho. E uma vez também uma prova que eu fiz nos Estados Unidos, uma prova muito dura que teve lá numa estação de esqui, chama Mammoth Lakes, é lá no norte da Califórnia, e a prova foi no verão, né? Foi na estação de esqui no verão. Então a gente nadou num lago a 3.000 pés, que dá mais ou menos 1.000 metros, e depois o ciclismo você subia praticamente 35 quilômetros morro acima, uma estrada não assim muito íngreme, mas tipo uma Imigrantes, e você ia até 9.000 pés, até 3.000 metros de altitude, e a corrida foi assim uma coisa de louco, cara. Por quê? Por causa da altitude, né? Ah, claro. Então essa foi uma prova assim que me marcou demais. Eu fiz um bom tempo, cheguei bem colocado, cheguei acho que em sétimo, oitavo no geral, e a corrida eu lembro que foi muito difícil pela questão da altitude, além de ser uma trilha assim pelas montanhas, metade da corrida era trilha, e a outra metade era dentro da cidade, mas pela altitude eu lembro que nos últimos 3, 4 quilômetros foi bem difícil, foi uma experiência bem legal para mim essa prova aí na altitude. Eu nunca tinha competido em altitude, e na época foi uma experiência bem legal para mim. Mudando um pouco de assunto aqui, já que você falou do teu guidão e tal naquela prova de Mar del Plata, que equipamento que você, enfim, que você acha ou que você gostaria de ter usado naquela época que existe hoje? Né, naquela nossa época só tinha o frequencímetro, né, o medidor da frequência cardíaca, e mal tinha um gel, né? O gel chegou aí depois de alguns anos, né? Pelo menos aqui no Brasil. Agora, que equipamento que você gostaria de ter usado
naquela época que existe hoje? Olha, Michel, eu acho que esses guidões novos que a gente tem aí, eles são bem melhores do que a gente tinha naquela época, né? Eles são bem mais confortáveis, né? E até você comentou do guidão, eu lembro que na época também teve aquela história que eu comentei aqui da roupa de borracha, e na época também eles estavam com aquele guidão, o Scott, né? Foi bem quando eles começaram a lançar aqueles guidões aerodinâmicos, né? Que Foi o primeiro guidão de triatlon ou contra o relógio, né, que existiu como peça única, né? Isso, exatamente. Foi bem quando a gente estava lá também que se lançou aquele guidão. Eu lembro até que foi o Bill Lynch que conseguiu um para mim, porque eles estavam começando a fabricar, e aí o Bill Lynch, não, eu conheço lá o pessoal lá que tá fabricando isso, vou arrumar um para você. E na época isso daí foi uma grande inovação, porque o pessoal de ponta começou a utilizar isso. E isso daí foi também pro triatlon foi uma grande evolução, né? Porque a posição de pedalar, aquilo ali depois se comprovou que realmente tem uma eficiência muito grande, né? Agora, eu acho que, assim, de equipamento, na época a gente já tinha uns equipamentos legais lá, né? A gente tinha acesso à roda fechada, rodas com materiais de carbono. Eu acho que o que eu gostaria assim mais, que eu acho que fez muita diferença, seria a geometria dos quadros, né? Dessa época para o daquela época, né? Que elas mudaram assim, tiveram uma mudança considerável, né? Claro, os quadros hoje... E essas bicicletas contra o relógio estão muito rápidas, né? São bicicletas que auxiliam muito mesmo o desempenho enfim, do ciclista, né? Então, essas bicicletas de contrarrelógio aí, elas tiveram uma evolução assim absurda, até questão de peso também, né, Michel? Tanto que agora você tem limite de peso mínimo, né? Porque eles conseguiram abaixar tanto o peso que agora eles têm que botar peso mínimo, né? Exato, é. Então, eu acho que pra gente, naquela época, assim, se a gente pudesse ter uma bicicleta dessa, porque naquela época você não tinha o vácuo permitido no triatlon, né? E aí você poderia usar uma bicicleta dessa com uma geometria muito mais rápida, uma bicicleta bem mais veloz e bem mais leve, né? Eu acho que isso daí, pra gente, naquela época, seria um sonho, né? E essa questão da alimentação que você falou do gel, né? Isso daí foi um grande diferencial, né? Para alimentação competitiva, esse gel aí foi sensacional, né? Porque eu lembro que, pô, tinha Ironman que nem levava banana amarrada no guidão, né? No quadro. Outros tempos, né, cara? Isso evoluiu um absurdo. A nutrição, enfim, eu não tenho dados aqui, eu também não perguntei para o Tubarão, mas próximo nutricionista que eu receber aqui eu vou perguntar. Eu acho que a evolução da nutrição, sei lá, nos últimos 20 anos foi absurda, né? Da nutrição esportiva, da suplementação, né? E eu acho até que a questão da melhora dos tempos e de desempenho tem uma ligação bem grande com essa evolução aí, né? Mudando aqui de novo mais um pouquinho de assunto, mas já para ir terminando aqui nossa conversa hoje, cara, você sempre foi um exemplo de dedicação e de empenho, né? Assim, você tinha pelo menos na minha memória, que você tinha essa escola de que quanto mais disciplina e mais esforço você tiver, mais dedicação você tiver, maior vai ser a sua recompensa. Da onde que você tirou isso? Quem que te ensinou isso? Michel, isso daí acho que foi muito parte da minha mãe, isso daí, que ela sempre foi uma pessoa que sempre cobrou isso da gente se esforçar muito para ter as coisas, entendeu? Para batalhar pelas coisas, para lutar, e que nada vem de graça, entendeu? Que para você obter aí os seus resultados, as suas conquistas, você precisa de muito trabalho e muita dedicação, além de muita disciplina, né? É claro que você vê que às vezes o que acontece no esporte, às vezes uma pessoa que tem um grande talento aí consegue obter grandes resultados, né? Mas você também consegue ver aí pessoas que não têm tanto talento, mas são muito disciplinadas
e muito dedicadas, que conseguem superar talvez essa genética aí um pouquinho diferenciada com treinamento e disciplina, né? Eu acompanhei a entrevista do Armando e achei assim muito interessante a entrevista do Armando. O Armando é uma pessoa sensacional e gostei muito de algumas palavras que ele disse, que ele também falou que se ele tivesse que ser campeão, ele teria sido campeão. Infelizmente, ele não nasceu para ser campeão, mas ele foi uma pessoa que foi um grande atleta, obteve excelentes resultados, e você vê que, eu lembro direitinho que o Leandro Macedo, que era uma pessoa que tinha um talento assim monstruoso, e o Armando era páreo pro Leandro em muitas provas, e superava isso daí com treino e muita dedicação, né? Essa história que o Armando descreveu e contou aqui pra gente, aliás, no episódio 2, para quem não ouviu, vai lá no endorfinabr.com e ouça, tá lá disponível. Eu tive muito retorno, muito feedback, muita gente gostou aí dessa parte aí da história do Armando, e realmente o que você falou eu concordo, né? Quando a gente não tem o talento que outras pessoas têm, a gente consegue pelo menos minimizar bastante essa diferença com dedicação e empenho, e o triatlon acho que é um esporte que dá pra gente essa oportunidade, ensina muito isso pra gente, e se você não aprender, uma hora ou outra o esporte vai te derrubar e você vai cair fora, porque sem dedicação e sem empenho fica um pouco complicado de você, enfim, levar a sério o triatlon. Então, nessa mesma pegada, aí para a molecada, para os mais jovens que estão ouvindo a gente, ou alguém que está começando o triatlon agora, acabou de participar da primeira, segunda prova, que conselho que você daria aí para esses novatos? Olha, Michel, eu acho que, baseado aí no que eu acabei de falar, eu acho que a gente nunca deve desistir, mesmo você obtendo alguns resultados ruins, algumas provas assim, você não consiga obter aquele resultado esperado. Mas isso daí foi uma coisa que o triatlo me ensinou, não só para o esporte, mas para a sua vida, é que você nunca deve desistir, cara. Você tem, primeiro de tudo, acreditar em você e quem trabalha e quem tem dedicação e corre atrás, o cara alcança os seus objetivos. Então, é lógico que nem todos os atletas, se você, hoje em dia, você tem acesso aí a biografias e histórias e por meio de internet, de vários meios, vários canais aí, você conhece a história de muita gente aí que começou a carreira e muita gente chegou e falou assim, você não leva jeito para isso, que não sei o quê, e com superação a pessoa acaba alcançando os objetivos e até às vezes se tornando um atleta de alta performance aí. Então, o meu recado é que você primeiro acredite em você e batalhe por isso. Bacana, tá dado o recado aí para a nova geração, para as novas gerações que estão nos ouvindo. Esse é o recado de um cara aí que eu respeito bastante e foi aí também um dos ídolos do triatlon nacional no finalzinho dos anos 80 e começo dos 90. Paulo, para encerrar, se você pudesse aí durante... vamos dizer, um dia você assumisse o cargo aí de presidente da Confederação Brasileira de Triatlon. O que você acha que você poderia fazer nesse único dia que tivesse maior impacto para melhorar o nosso esporte ou para que a gente pudesse trazer mais pessoas para praticar o triatlon? Michel, assim, em um dia fica meio complicado, mas eu acho que É muita bronca, é? Não é muita bronca. Eu acho que o esporte, não só o triatlo, mas todos os esportes, eu acho que eles teriam que ter mais uma inclusão. Se fosse um dia, eu colocaria obrigatoriedade desses esportes, tanto na universidade quanto nas escolas, entendeu? Entendi. Para você tentar desenvolver aí, que o importante é você tentar desenvolver as categorias de base, né? Só pegando um gancho aqui no surf, que foi o que aconteceu lá em Ubatuba. O que aconteceu lá? Eles investiram demais nas categorias de base, campeonatos para categoria mirim, essas categorias inferiores, e eles trabalharam demais isso, e você vê hoje o resultado aí. Você tem o Felipe Toledo
destaque aí, mais o Igor e Dantas, 2 atletas na primeira divisão do surf na mundial, né? E isso foi um trabalho aí de base, entendeu? De colocar a garotada para competir, e não só competir, para garotada poder participar desses programas, ela tem que estar matriculada numa escola e tem que obter notas boas. É muito importante a pessoa estar estudando. Legal, boa dica, eu concordo com você. E, aliás, isso tem sido unanimidade aqui entre os convidados. Trabalhar as categorias de base, começar a incentivar a molecada a praticar não só o triatlon, né, mas qualquer esporte, desde pequenininho, para que se torne hábito, e mesmo que enfim, eventualmente essas crianças não se tornem atletas profissionais, mas que elas aprendam e se tornem melhores cidadãos através do esporte. Legal, Paulo. Muito obrigado aí mais uma vez pela tua participação. Foi um prazer ter você aqui, falar com você aí depois de tantos anos, né? Nossas histórias aí, nossos treinos naquela época foram realmente memoráveis. E é isso. Um grande abraço a todos aí. Quer dar um último recado aí para quem está nos ouvindo? Fica à vontade. Ok, Michel, eu gostaria de mandar um abraço aí especial aí para essa galera que competiu na minha época aí, você em especial, que também, como você disse, foi um grande amigo, não só como companheiro de treino, mas também fora dos treinos. Eu queria mandar um abraço especial aí pro Dolabella, que também foi um companheiro de treino, companheiro de equipe, foi uma pessoa assim que sempre me inspirou muito a treinar e a competir. E 2 pessoas aqui no Brasil, assim, tem mais outras pessoas, mas em especial 2 pessoas assim que eu sempre admirei muito, grandes atletas, não só atletas, e também pessoas muito, assim, que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Leandro Macedo e o Armando, e tem outros também, assim, que competiram também, o Edmundo, Butenas, Alexandre Ribeiro, Marcos Ornelas, e outras 2 mulheres também que eu admiro muito, Fernanda Keller e Liane Beretta. Um abraço a todos vocês e foi um prazer poder participar desse programa aí, e obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!